Bom dia, automação! Vamos agora para a terceira parte de eletromagnetismo, onde nós vamos falar de transformadores, matéria muito importante. Olha só, antes de começar, vou dar uma dica. Muitos exercícios em eletromagnetismo e agora em transformadores. Não deixem de colocar os cálculos. Se você fazer a lista ou na prova, colocar só a resposta, não vai ter tanta veracidade quanto você colocar os cálculos, todo o encaminhamento para chegar naquele resultado. Beleza? Abraço, gente! Fiquem com Deus e curtam a aula. Então vamos lá falar um pouco de transformador. Como a gente viu, o eletromagnetismo ele dá uma corrente elétrica que gera um fluxo magnético. Só que o cara tentou fazer o contrário. Ele tentou pegar um fluxo magnético e gerar uma corrente elétrica. Aí o que ele fez? Como mostra aqui na figura A, B, C, ele pegou o ímã e chegou perto do fio. Aí ele viu que nada acontecia. Para você ver. A corrente magnética trabalha, ela é gerada única e exclusivamente quando há oscilação, quando há variação do campo magnético. O que acontece com a figura B e a figura C. Quando eu chego com o ímã perto e afasto, aí eu monto essa bobina lá, boto um multímetro com a sensibilidade bem pequena, com um ponteirinho, e aí eu pego o ímã e fico balançando o ímã perto do solenoide, perto da bobina. Aí a gente consegue ver isso aí na prática, ver um ponteirinho andando para lá e para cá. Então só aproximar o ímã não adianta. Eu preciso ter uma variação do campo magnético para gerar uma corrente elétrica. Então não existe como você gerar uma corrente elétrica de corrente contínua. Os geradores de hidrelétricas, termoelétricas, energia eólica, são todos geradores de corrente alternada. Porque quando você fala motor, gerador, transformação de energia, é necessário ter uma corrente alternada. Você precisa ter essa variação de fluxo magnético. Você precisa ter essa variação de campo magnético. Então isso se dá a partir do movimento. Então por isso há a energia mecânica envolvida. Já a produção de energia fotovoltaica, cada dia aumenta mais no sistema brasileiro de geração de energia, ela é a única que gera energia em corrente contínua. Mas toda, há anos, há mais de 6 décadas, que a geração de energia usa a mesma tecnologia. Os motores, o eletromagnetismo, é a mesma tecnologia, não mudou. Então, aqui eu coloquei uma definição do transformador, que por meio de um dispositivo de indução magnética, transfere a energia de um circuito primário ou circuito secundário. Então, para que essa energia seja transferida, é necessário que há uma variação de fluxo magnético. Como eu falei, o fio elétrico só recebe energia magnética em energia elétrica a partir da variação do fluxo magnético. Como mostra essa figura aqui. Então eu tenho sempre no transformador primário e secundário. Então o primário, em todas as figuras, o primário sempre vai estar do lado esquerdo de quem está olhando. Você está olhando agora para o celular, para a tela, como eu estou, ele está do lado esquerdo, onde tem lá o V1. Então meu V1 é sempre a entrada, a alimentação, a fonte de alimentação. Então todo transformador precisa ter uma energia para alimentar ele. Que ele transforma, ele não gera. Diferente do gerador, ele não gera, ele transforma energia. Pode ser um transformador que aumente a tensão e pode ser um transformador que abaixe a tensão. Pode ser como o pessoal fala, um aumentador ou um abaixador. Normalmente a gente usa aqui um abaixador de tensão. Então a gente tem aqui no transformador uma bobina principal, primária, que ela gera um campo magnético. E para ela gerar esse campo magnético, ela poderia até gerar esse campo magnético em corrente contínua. Não teria problema nenhum. Mas como a bobina 2, que precisa ter uma variação para poder ela transformar o campo magnético em corrente, em sinal elétrico, se não for em corrente alternada. Então, para que o transformador funcione, toda a alimentação do transformador ela deve ser unicamente em CA, corrente alternada. Ela precisa de CA para fazer justamente a transformação do campo magnético na bobina 2 no campo magnético para corrente e tensão elétrica. Ter a variação de fluxo magnético. Então, o transformador transforma uma energia que pode ser gerada, como eu falei, lá a usina lá, hidrelétrica, gerando energia. Então aqui eu tenho um gerador de corrente alternada e aqui eu tenho transformadores, elevadores de tensão e abaixadores de tensão. Então eu tenho transformadores que aumentam a tensão, por exemplo, de 12 kV para 80 kV. E aí quando chega na centro de distribuição residencial, eles abaixam essa tensão. No nosso caso aqui é 13,8 kV. Então eu tenho vários tipos de transformadores. De pequeno porte, que o Maravalhas usa, e de grande porte, usados em instalações elétricas. Então, beleza. A gente, para o transformador melhorar a transformação de energia, como a gente viu, a gente entra naquele negócio de permeabilidade magnética, do Mi, do ar, do vácuo, e a gente viu que o campo magnético se propaga muito melhor no ferro. Então, a gente precisa ter no transformador
um núcleo ferromagnético, normalmente até em camadas, a gente chama de chapas. Então ele tem um núcleo que ele pode ser, eu chamo de envolvido ou envolvente. Então a gente tem um núcleo que é o 0, aqui um quadrado, e tem um outro núcleo, que é um 8 deitado, né? Eu tenho o quadrado e tenho o 8 aqui. Um é o envolvido e o outro é envolvente. Aqui os dois núcleos, não é verdade? Então eu tenho aqui um do lado de cá e um do lado de cá, um do lado direito e outro da esquerda. Qual é o envolvido e envolvente? É envolvido e envolvente em relação a quê? Às bobinas. Tudo bem, professor, mas você não desenhou as bobinas aqui. É verdade, eu não desenhei as bobinas. Mas vamos dizer as bobinas nesses dois núcleos aqui em vermelho. Então ele sai o fio daqui, ele vai entrar aqui, vai dar a volta aqui e vai sair o fio aqui. Então aqui eu tenho o primário. Aí eu tenho o secundário aqui, vou desenhar de azul. Aí o azul, o secundário, ele vai pegar aqui, vai vir para cá, vai dar uma volta, vai dar 3 voltas, e aí sai o fio para cá. Esse aqui, ele já tem uma arquitetura de tentar aproveitar o campo magnético melhor. Então o que o cara fez? O cara não tinha nada para fazer em casa, ele pegou e fez isso aqui. Ó. Ele jogou o primário na bobina central, e saiu, e o secundário, ele também jogou na bobina central. Não entendi, professor. Sim, ele jogou um enrolamento em cima do outro. Então eu tenho no transformador duas arquiteturas de montagem, que a gente chama de núcleo envolvido e núcleo envolvente. Agora eu pergunto, em relação às bobinas, qual núcleo que está envolvido e qual núcleo que envolve, que é envolvente? Primeiro envolvido? O primeiro é envolvido. Por quê? Ele está envolvido pelo enrolamento. O enrolamento está envolvendo ele. Ele é o núcleo que foi envolvido pelo enrolamento. E o outro núcleo sobrou envolvente. Por quê? Ele envolve o enrolamento no campo magnético. No campo magnético, vou fazer em amarelo aqui, o campo magnético, ele pode sair para um lado, pode sair para o outro lado e ter dois caminhos de retorno de fluxo, de um lado para o outro. Esse aqui não, o caminho de fluxo é um só, certo? É só em uma direção. Então, quando você gera fluxo, você pode perder um pouco de fluxo para cá. E esse fluxo perdido aqui diminui o rendimento do transformador. Para não perder fluxo, às vezes eu tenho alguns casos que eu posso usar o núcleo envolvido, para transformadores de baixo rendimento, e transformadores de alto rendimento eu uso envolvente. Beleza? Professor, pode explicar melhor essa última parte dos que são de baixo rendimento, etc? O que eu falo é o seguinte, o envolvido, a gente chama ele de baixo rendimento, porque ele perde um pouco de fluxo magnético. Porque eu só tenho ferro gerando o caminho em uma direção. Mas eu posso perder um pouco de fluxo magnético na outra direção. Já quando as duas bobinas estão uma em cima da outra, eu tenho dois caminhos que podem gerar o campo magnético, tanto para lá, tanto para cá. E aí ele consegue melhorar o rendimento da transformação de energia. Ah, sim, entendi agora. Obrigada. Muito bem. Dito isso, então, envolvido, envolvente, voltamos aqui. Então vamos lá, o transformador, ele tem a bobina de entrada, que é a bobina do primário, que ele tem aqui o E1, e quando você liga na corrente elétrica, que é a fonte de alimentação aqui, V1, é a fonte de alimentação da entrada do transformador. O V1, a gente liga na tomada, naquele desenho que eu fiz lá, liguei na tomada, corrente alternada, pega lá, nossa carga aqui é 127 volts, não é isso? Então, aqui no Rio de Janeiro, a tomada é de 127 volts, como a gente já viu, certo? A gente ligou na tomada e energizou o transformador. E aí, a gente, a partir da tensão e o enrolamento, a gente consegue gerar uma corrente, que é a corrente de magnetização do primário. Então, a gente tem V1, I1 e E1. E a partir da quantidade de espiras no primário, a gente tem um campo magnético gerado. Então, N1 aqui é a quantidade de espiras no primário. E a partir daí, como a gente falou, que o secundário só funciona se for corrente alternada, se não for corrente contínua, ele não funciona devido àquela segunda slide que eu mostrei para vocês, ele vai gerar esse campo magnético, né? Ele precisa de ser corrente alternada para gerar esse campo magnético, para gerar essa oscilação do campo magnético, e a partir daí do ferro, gerando melhor caminho, o fluxo magnético, chega no secundário aqui, onde eu tenho a quantidade de espiras aqui dada por N2, que gera um ADDP aqui, um campo magnético gerado, e tem uma corrente e uma saída de tensão V2. Isso tudo se dá através dessa questão. Observem que, no primário, do lado esquerdo, eu tenho a alimentação. Por isso que eu falo de fonte de alimentação. Eu tenho a alimentação. Então, o transformador transforma, ele tem que ser alimentado. Então, eu tenho uma alimentação no canto esquerdo aqui, alimentação, 127 volts. E no canto direito, parece até luta de boxe. No canto esquerdo, no canto amarelo, no canto vermelho. No canto direito, eu tenho o quê? Eu tenho a carga, o objetivo, o que eu preciso alimentar. Então, eu tenho aqui a carga. Como a gente viu lá no slide, essa carga
ela pode estar até lá na ponta da fonte de alimentação, mas eu tenho uma carga que é ligada nisso aqui. Eu calculo um transformador baseado numa carga. Então, eu tenho esse fluxo magnético variável que induz uma tensão no secundário e, a partir daí, eu tenho uma tensão gerada e tudo isso tem uma relação. Essa relação ela é dada a partir do número de espiras, da tensão gerada e a tensão alimentada. E eu coloco aqui, a bobina primária é conectada à fonte de alimentação e a bobina secundária é alimentada à carga. Transformador ideal. Transformador ideal. Na verdade, o transformador ideal não existe. Tudo a gente tem perda. Mas nos nossos exercícios, a gente vai considerar que o nosso transformador é um transformador ideal. Por que isso? Porque para a gente poder usar aquela formulazinha que está nas outros slides. Essa fórmula aqui de tensão, de ar, essas fórmulas aqui, elas são todas baseadas na fórmula do transformador ideal. Então, para que isso funcione, eu tenho que considerar o transformador ideal. Eu não posso considerar perda de ferro, perda de corrente de Foucault, outras perdas desprezíveis aí de enrolamento. Então, eu tenho que considerar que a permeabilidade do núcleo é a melhor possível, não tem perda da permeabilidade. E essas são questões que a gente estuda isso em transformadores quando a gente faz engenharia elétrica. Aí a gente entra nesses detalhes aí de perdas. São outros parâmetros que são necessários colocar naquelas equações ali que a gente já viu. Então, as tensões de corrente a gente viu relacionadas às espiras primário e secundário, que trabalham a partir dessa fórmula aqui. V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Então, primeira fórmula aqui do transformador. Aí, também existe uma relação que a gente chama de relação de transformação, que é o A. O A ele não tem unidade. Pô, mas se A é igual a N1 sobre N2, A também é igual a V1 sobre V2? Sim. A relação vale para qualquer um dos lados. É a mesma. Então, vale tanto para lá quanto para cá. É a mesma relação. Então, a gente viu que se há uma relação de tensão e há uma relação de espiras, também deve haver uma relação de corrente, sim. Há uma relação de corrente inversamente proporcional à relação de tensão e à relação de espiras. Com isso, a gente chega nessa fórmula aqui, que é a fórmula A é igual a N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre I1, que a corrente é inversamente proporcional à tensão gerada. Mas para isso tudo funcionar, a gente precisa saber, antes de chegar no exercício, aqui uma coisa. O transformador, quando a gente compra ele, vai na loja comprar, o cara pergunta assim, qual é a transformação que você quer? Ah, eu quero de 127 para 12 volts. Então é um transformador de 127 barra 12 volts. Então eu quero saber 127 barra 12 volts. Mas só isso basta para você comprar o transformador? Isso aí já é uma informação importantíssima. Mas você precisa ter uma outra informação. Qual é a potência do transformador? O vendedor vai te perguntar. Mas qual é a potência? É 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, meio ampere? Normalmente a potência é dada em ampere, quando você compra. Mas não necessariamente ela é calculada em ampere. A potência, como a gente sabe, ela é dada em watts. Não é verdade? Ela é em watts. Então a gente vai tratar a potência aqui na unidade de watts. Mas se você for comprar e pedir um transformador de 10 watts, o cara não vai saber te vender. O cara na loja, comercialmente, você dá a potência em corrente. Vai a corrente do transformador. Aí você dá 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Engraçado isso, né? Mas é a pura verdade. Alguém sabe qual é a fórmula da potência, da lei de Ohm? E igual a V vezes I. Existe uma outra fórmula da lei de Ohm, qual é? Quem vê? Ri. Quem vê, ri. Exatamente. Então, essa parte de transformadores, você precisa dessas três fórmulas para resolver esses exercícios de transformadores. Sem essas três fórmulas, você não resolve. Uma outra coisa importantíssima, a potência do transformador é dada em watts. A potência é uma só. Isso quer dizer, se não está na apostila, que P1 é igual a V1 vezes I1. Concordam? P1 é igual a V1 vezes I1, certo? E P2 é igual a V2 vezes I2. Então, eu tenho duas fórmulas de potência, eu tenho duas potências diferentes? Pior que não. No transformador ideal, a potência gerada é igual à potência consumida. Então, é uma potência só. P1 é igual a P2. Então, P1 é sempre igual a P2 no transformador ideal. É uma potência só. P é igual a P1, é igual a P2. Isso é até bom para você tirar a prova real da relação de transformação. Consegue, a partir daí, fazer essa prova real. Por exemplo, aqui, eu coloquei tudo isso aqui e vou começar a brincar aqui. Vamos dizer que eu tenho um transformador que A é igual a 10. A igual a 10, V1 é igual a 220 volts, pode ser? Pode. E N2 é igual a 200.
Gente, se não botar unidade no exercício, pode ter certeza que o tio Jair vai tirar ponto, tá? Botou 200, perdeu ponto. Botou V1 igual a 220 volts, tá valendo. Botou unidade em A, perdeu ponto. Então, vamos dizer que eu gosto de botar, às vezes, aqui no exercício, que a carga foi um problema da prova anterior, que a carga, da questão 5, é igual a 40, vou botar 40 ohms, 40R, eu não sei fazer o sinal de ohms aqui, vou botar 40R. Então, a carga é 40R. E eu quero saber o valor de I2, por exemplo, eu quero saber o valor de I2. Gente, olha só, o professor Jair, nesse exercício aqui, ele pediu várias coisas. Tensão na carga, a corrente na carga, a corrente no primário, a potência transferida no transformador. Potência transferida eu já expliquei. Mas prestem atenção, muita atenção agora. Agora. Muita atenção agora, gente. Muita atenção. Agora, professor Jair faz pegadinha nesse exercício aqui. Como é que é a pegadinha? Gente, não necessariamente eu vou ser bonzinho e vou pedir as coisas na ordem de resolução. Como assim na ordem de resolução, professor? Tem coisas que eu tenho que achar primeiro uma para depois achar outra. Questão de prova, professor? Questão de prova, rapaz. Por exemplo, exemplo clássico, I2. Você consegue achar I2 primeiro nesse exercício? Olhando assim, você consegue achar o I2 de cara? Não, você não acha I2. Porque I2, eu preciso da lei de Ohm. Ctrl C. Essa lei de Ohm aqui, onde tem um R, ela só vai servir para uma coisa, para carga. Essa lei só serve para cá. E ainda melhorando essa lei aqui de Ohm, eu vou botar mais especificamente V2 é igual a R2, que eu vou chamar que só tem esse R2, que é do secundário, porque o T2 é secundário, é igual a I2. Então, para eu usar essa fórmula aqui, se eu tenho R, eu preciso do V2 e do I2. Eu só tenho R. Eu consigo achar o resto? Eu primeiro tenho que achar o V2 para achar o I2. Sem achar V2, eu não consigo achar I2. Alguma dúvida quanto a isso? Então, às vezes, eu posso mandar uma lista para vocês pedindo I2 primeiro, mas é impossível de achar I2 primeiro. Primeiro, você tem que achar, por exemplo, o V2. Primeiro você acha V2, tem que responder a B, para depois responder a A. Entendido isso? Ou não entenderam? Entendido. Então, quanto que dá V2? É 22? É 22? 22, exatamente, 22 volts. Outra coisa, gente, na prova, não bota só a resposta. Porque se botar só a resposta, vai dar ruim. O Jair já está avisando já que vai dar ruim. Primeiro você tem que jogar aqui na fórmula, tem que fazer a conta para o tio ver. Então, A é igual a V1 sobre V2. Então, A é igual a 10, que é igual a 220 sobre V2. Então, V2 é igual a 220 divididos por 10, que vai ser igual a 22 volts. O senhor quer isso, professor? Quero. O senhor faz questão disso? Não, os cálculos matemáticos importam. Então, a partir de agora, eu consigo... Eu poderia achar N1? Pode. Quanto que é N1? Mesma coisa, joga na fórmula aqui e aqui acha N1. N1, dá para achar I1? Eu tenho I2? Não, eu não tenho I2. I1 está relacionado a I2 e a relação de transformação, que é 10. Então, eu preciso achar I2 para achar I1. Então, voltamos para cá. Essa fórmula aqui vai falar, então, que V2 é igual a 22. 22, que é igual a... R2 é quanto? 40. 40 divididos por I2. Então, vai ser 40 dividido por 22. 1818. Deu isso? 1,818? Sim. Então, I2 é igual a 1,818. Professor, tem que fazer conta? Se você quiser me dar esse prazer, eu fico feliz. Então, achei o I2. A partir de 2 é a relação. Eu acho o I1. Quanto que é I1? O I1 é I2 sobre A. Pego a fórmula aqui. A é igual a... Tá vendo que eu vou pegando os pedacinhos que me interessam da fórmula aqui, ó? I2 sobre I1. Então, a partir dessa fórmula aqui, eu consigo calcular que é 10 igual a 1,818 divididos por I1. Então, I1 vai ser igual a 181, e aqui sim é 181 miliamperes. Professor, mas o senhor falou que a potência é igual. Tem certeza? Ué, vamos fazer um teste? P1 é igual a V1 vezes I1. Quanto que é I1 e V1? V1, eu não achei aqui o N1 aqui. O N1 vai ser 200 vezes 10. Vai dar igual a 2.000 espiras. Eu falei que P1 é igual a V1 vezes I1. Ctrl V, Ctrl C. Então isso aqui é tipo uma prova real. P1 tem que dar igual a P2. P1 é quanto? P1 é igual a V1, 220, vezes I1, que é igual a 0,1818 amperes. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter quanto? Vai dar igual a 39,99. 40, né? Então, P1
é igual a 40 watts. E P2? P2 eu não sei, mas tem que dar um bagulho desse aí. P2 vezes I2. Vai ser 22, né? Vezes 1,1818 amperes. Que vai dar P2 vai ser igual a 40 também. 39,9. 40 watts. Se o teu P1 deu igual a P2, a possibilidade de você ter acertado esse exercício é muito grande. Agora, se o teu P1 não deu igual a P2, a possibilidade de você ter errado esse exercício é muito grande também.